Saudações a todos. Então a gente vai estar retomando o nosso bimestre aqui na disciplina de História Contemporânea 2. E nós vamos então agora dar continuidade ao estudo do século XX. Então até aqui nós estudamos ali aquela transição, né, entre 1870 e 1914, que foi chamada Paz Armada, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nós passamos também pela crise, né, de 1929, o surgimento do nazismo, fascismo, período entre guerras, e agora nós chegamos então à Segunda Guerra Mundial, que é um assunto conhecidíssimo, um assunto que sempre esteve e está em destaque, sempre tem espaço para discussão desse tema na sociedade. É um assunto que interessa uma boa parcela da população, não só do Brasil, mas como do mundo. E é um assunto, então, que a gente, de certa maneira, está sempre presente na nossa vida de alguma forma, seja através do estudo, através da mídia, da imprensa, quando completa aniversário da guerra ou do fim da guerra, documentários, né, que cada vez mais têm sido produzidos, documentários de qualidade sobre a guerra, obras cinematográficas também. Então é um assunto que está, de alguma maneira, está sempre ao nosso alcance. Então eu gostaria de pensar com vocês a proposta, a tarefa que há que ser feita. Vocês vão ter que escrever um texto através de um recorte sobre a Segunda Guerra Mundial, mas no caso eu não vou aproveitar esse espaço aqui e fazer uma exposição sobre a Segunda Guerra Mundial, ou uma aula expositiva, mesmo porque existem milhares, talvez milhões de vídeos no YouTube tratando da Segunda Guerra Mundial, slides, textos. Então existem milhões de ocorrências sobre o assunto e eu não vou, conforme se diz, né, chover no molhado, né? Não vou ficar produzindo uma coisa que vocês podem ter acesso. Então até outros tipos de materiais com maiores detalhes, com toda uma grande produção. Então no caso aqui, esse meu vídeo é mais no sentido de um direcionamento, sentido de orientação, para que você, uma forma de conduzir o processo de modo que vocês possam elaborar os trabalhos de vocês, certo? Então, feito isso, eu gostaria então de incentivar vocês que estudem a historiografia, né? Vão buscar as obras que estão na ementa da disciplina, vão buscar os textos que estudam o século XX, obras que discutam a Segunda Guerra Mundial, vão buscar artigos científicos, dissertações, vão buscar trabalhos, obras reconhecidas, de modo que a gente possa avançar. Por exemplo, tem o Eric Hobsbawm, nós vimos lá sobre a Era dos Extremos. Muitas das vezes alguns estudantes conhecem a Era dos Extremos dos colegas falarem, dos professores falarem nas aulas, das palestras, dos vídeos, dos debates, mas muitas das vezes é possível encontrar aquele aluno que nunca se deu ao trabalho de se debruçar sobre a obra do Hobsbawm. Ele conhece essa obra de ouvir falar, literalmente. Ele não leu, ou leu fragmentos, trechos pequenos, mas nunca se deu o trabalho. Pois estão falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Pegar a obra, o que esse trecho fala sobre, o que esse livro fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e se debruçar sobre isso. Ou o René Rémond, que estuda o século XX, e ele traz um estudo, traz uma narrativa muitíssimo interessante e minuciosa em termos de detalhes sobre a guerra, e você, ao ler essa obra, vai agregar novos conhecimentos. Foi passada uma lista de filmes exclusivos sobre o século XX. Então você se sentar, escolher, né, filmes que retratem a realidade do século XX, em especial da guerra, que é o tema em pauta, né? Filmes bastante conhecidos, como A Lista de Schindler, O Pianista, Cinzas da Guerra, O Menino do Pijama Listrado, O Encoraçado Potemkin, então O Resgate do Soldado Ryan. Então, filmes que venham retratar a Segunda Guerra Mundial, existem dezenas deles. E o estudante de história, se de repente existe alguém que nunca assistiu nenhum deles, tem um problema aí. Tem um problema acontecendo aí, porque está errado. Então, o mínimo que se espera do estudante de história é que ele leia as obras de historiografia, leia a historiografia, vá buscar as obras cinematográficas, vá assistir
documentários, a própria Netflix tem, até na Netflix hoje em dia você encontra documentários sobre a guerra, então acho muitíssimo importante que se faça isso. Então, feita essa primeira parte, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o contexto da guerra, que ela é dividida em 3 fases, né, iniciais. Primeiro, as vitórias do eixo, né, quando as tropas nazistas iniciou o conflito, a tomada da Polônia e muito rapidamente conseguiram uma expansão muito grande, né? A primeira a capturar foi a Polônia e na sequência a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, chegaram a Tchecoslováquia, então fizeram toda ou seja, muito rapidamente não foi possível conter. Quando as nações europeias se deram por conta, o conflito já era corrente e o estrago já era grande, a tomada territorial nazista já era grande. Então esse período, as vitórias do eixo, de 1939 a 1941. Depois vem o equilíbrio de forças entre 41 e 43, e nesse intervalo tem a questão da Grã-Bretanha, de Churchill, Winston Churchill, que até um filme, né, O Despertar de uma Nação, filme maravilhoso, acho que todo estudante de história deveria assistir esse filme, acho que é O Destino de uma Nação, né? Que retrata então como foi a resistência britânica em relação à invasão nazista. Então acho que é um filme mais do que recomendável, até mesmo para você poder entender o contexto, né? E também dentro desse recorte também a gente começa a ver, né, mais essa fase intermediária para o final, a questão da União Soviética, que mais uma vez, né, se Napoleão foi derrotado no século XIX pela questão do inverno, agora mais uma vez, no caso, os nazistas experimentaram essa estratégia e foram derrotados, né? Então, e depois disso, o avanço das tropas soviéticas até a tomada final de Berlim, que os soviéticos chegaram primeiro que os americanos, né? Chegaram algum tempo na frente e foram os próprios soviéticos que libertaram as pessoas inicialmente dos campos de concentração nazista, tal. Então eles tiveram um papel fundamental na derrota do nazismo e também sofreram muitas baixas, mas a participação soviética na Segunda Guerra, sem eles não seria possível, porque teve a questão do dia D, né, da descida na Normandia, tal, depois ia na frente oriental os soviéticos, então conseguiram então espremer os nazistas e os derrotá-los, né? Mas em especial na frente oriental, a participação da União Soviética foi muitíssimo importante, né? Mesmo porque foram os primeiros a chegar a Berlim. E o último, que é a vitória dos aliados, que é quando se toma, né, o Berlim, se toma a Alemanha, se desfaz o campo de concentração nazista, tudo, consegue se derrotar. E mais ainda tinha a questão da resistência do Japão, e aí veio a questão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, e passaram um pouco a rendição dos japoneses. Então, quando a gente pensa em termos de recortes históricos, quando você se dispõe a estudar a Segunda Guerra Mundial, tem vários frentes. Você pode estudar a questão dos campos de concentração, né? A questão da ideologia fascista, é outro tema que pode ser estudado. A participação do Brasil na guerra, o bombardeio atômico em Hiroshima e Nagasaki, né? As novas armas que surgiram na guerra em relação à primeira guerra de 1914 a 1918. Então, na Segunda Guerra, houve uma evolução de equipamentos. Então, os equipamentos produzidos para a mortandade, eles se aperfeiçoaram, né? Então, a guerra em si é algo que deixou marcas profundas, principalmente na Europa. Porque aqui no Brasil, os soldados participaram, voltaram, né? Alguns sucumbiram, mas nós não tivemos no nosso território, de uma maneira mais efetiva e direta, os efeitos do conflito armado, como também os Estados Unidos também não. E isso ajudou também até mesmo para os Estados Unidos se despontar como nação, porque no sentido do território, no sentido dos estragos ali, um ataque mais efetivo ao longo do tempo, acho que um ataque estrangeiro mais efetivo que os Estados Unidos sentiu na vida foi o 11 de setembro de 2001, foi um atentado terrorista. Agora, ser bombardeado por um outro país, tirando Pearl Harbor, até a questão do ataque japonês, a base norte-americana no Havaí, tirando isso, não se tem mais nenhuma outra experiência. Então, nós temos vários recortes, nós temos várias possibilidades, e eu quero então que vocês escolham um
e desenvolvo então um texto acadêmico tratando. Então a Segunda Guerra Mundial é um assunto que, para o historiador, é um assunto que instiga, um assunto que tem plenas condições da gente poder desenvolver um trabalho historiográfico de qualidade. Existem fontes, bibliografia disponível, bastante dados, informações, pesquisas científicas realizadas, e é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Que fizessem as tarefas, a tarefa que está sendo direcionada, mas que fizessem isso de uma maneira embasada, fosse buscar as informações, os dados, se debruçassem sobre a historiografia e produzissem um trabalho de qualidade. Então eu não vou dar uma aula, não vou ficar discorrendo sobre o assunto de uma maneira assim, dos pormenores, mas o meu objetivo aqui é incentivar a leitura, a pesquisa e a investigação e também a produção científica. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Então, estamos retomando os nossos estudos e eu venho desejar sucesso, que a gente venha então concluir essa etapa e que venhamos a produzir trabalhos de qualidade.